Muito bem, gente, nós estamos caminhando aí no nosso estudo pela vida de Cristo e estamos agora na retinha final mesmo. Na semana passada nós falamos a respeito do sepultamento de Jesus e as implicações disso, tanto em caráter apologético, ou seja, por que o sepultamento de Jesus é tão enfatizado pelos evangelistas, como também desfizemos algumas confusões que as pessoas fazem a respeito disso, sobre onde Jesus estava enquanto ele estava sepultado, também as conexões que o Novo Testamento faz disso para a nossa vida prática. Na nossa linha do tempo aqui agora, hoje nós chegamos aqui na parte da ressurreição. Hoje e na semana que vem nós vamos tratar da ressurreição de Jesus. E depois nós vamos terminar com a ascensão. Essa parte aqui, onde nós trataríamos do futuro, falando a respeito da volta de Jesus, do reino milenar, tudo isso, nós vamos falar um pouquinho lá no final do ano, quando tratarmos de escatologia, algumas aulas focadas em escatologia. Então, alguns temas vão passar por isso. Então, esse é o motivo pelo qual nós vamos terminar o nosso estudo de vida de Cristo aqui, estudo de quase 1 ano e meio, se não de 1 ano e meio. Então, nós entramos aqui especificamente agora no item da ressurreição de Jesus. Cadê aqui? Está muito rápido o controle. Aí. E eu quero mostrar para vocês esse tópico, eu quero dividir para vocês esse tópico nesses 3 itens que estão aí. Então, a relevância teológica da ressurreição de Jesus, o que a Bíblia fala a respeito disso, por que isso é importante, não só pelo fato da Bíblia narrar a ressurreição de Jesus, mas por que a Bíblia enfatiza isso, quais são as implicações disso para nós. Em segundo lugar, os relatos históricos da ressurreição. Nós temos, além dos evangelhos, nós temos outros relatos em Atos, em 1 Coríntios, que falam a respeito da ressurreição, mostrando as testemunhas oculares da ressurreição, esse número de pessoas, muitas pessoas viram Jesus ressurreto, o que comprova ali a historicidade desse evento. E por fim, na semana que vem, a gente vai falar desses 2 itens provavelmente. O último item aqui fala dos ataques céticos, porque é muito comum as pessoas olharem para a ressurreição de Jesus e falarem, não, isso não aconteceu. Isso, na verdade, foi um mito que inventaram, é uma história que inventaram para dominar as pessoas, dominar as massas, e Jesus existiu, mas ele morreu, foi um homem comum e nunca ressuscitou coisa nenhuma. Então, existem vários ataques que os céticos, que os incrédulos céticos fazem em relação à ressurreição de Jesus. E eu quero apresentar para vocês alguns desses argumentos e as evidências que negam isso, negam esses ataques. Então hoje a gente vai se concentrar nesse primeiro ponto, que é da relevância teológica. Então, se você é crente, a ressurreição de Jesus é central na sua fé. Se você tem dificuldade, se você fala, não, eu acredito no que a Bíblia fala, mas esse papo de ressurreição não é para mim. Se você tem esse discurso, você não é crente, não dá. Não dá para ser crente e negar na sua integralidade a ressurreição de Jesus. Não tem como. E vários textos mostram isso, que a ressurreição está no cerne do Evangelho. Vejam lá o primeiro texto que aparece aí, 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou tentar falar aqui um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo, mas se vocês não entenderem ou tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Como eu já falei na semana passada, 1 Coríntios 15 é um capítulo central no que diz respeito à ressurreição, porque ele mostra para nós quem foram essas testemunhas da ressurreição e mostra ao longo de todo o capítulo, Paulo mostra ao longo de todo o capítulo as implicações diretas da ressurreição de Jesus para a gente. Mas é claro, a gente não tem tempo para estudar 1 Coríntios 15 inteiro. Seria muito bom, mas não cabe na nossa agenda, no nosso cronograma, e nem é a nossa proposta. Mas o que a gente percebe aí nos versículos 12 a 19 é o seguinte, olha só, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, tinha uma galera dentro da igreja que estava falando que esse papo de ressurreição, nada a ver, isso aí não existe, isso daí é viagem, não é assim que a coisa funciona. 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã
a nossa fé. Paulo coloca logo de cara as consequências de você negar a ressurreição de Jesus. Ele fala, olha, se você tirar isso da equação, a nossa pregação não vale de nada, não tem valor nenhum, e a nossa fé também não tem valor nenhum. Não dá, você esvazia o evangelho se você tirar a ressurreição de Jesus. 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, se eu afirmo que não existe ressurreição, e consequentemente Jesus não ressuscitou, e eu falo que Deus Pai ressuscitou a Jesus, então eu estou falando uma mentira a respeito de Deus. Eu estou falando que ele fez algo que na prática ele não fez, porque não existe, porque é impossível. Então o problema vai se tornando maior, porque a Bíblia é clara em falar que quem ressuscitou a Cristo foi Deus Pai. E se não há ressurreição, então isso não aconteceu. Então olha o tamanho do problema que Paulo apresenta aqui para os seus leitores. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E aqui agora vem o principal problema. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está falando, se Cristo não ressuscitou, então eu ainda estou morto nos meus pecados. O meu problema com Deus não foi resolvido. A minha dívida não foi paga. E aquelas pessoas que morreram acreditando que Jesus tinha ressuscitado e, portanto, o pagamento tinha sido feito de modo completo, essas pessoas morreram crendo numa coisa que não existe. Morreram crendo em algo que era fantasioso. Essas pessoas foram umas pobres coitadas. E ele fala, se a nossa esperança de Cristo é apenas para aqui e agora, e não existe nenhum tipo de esperança que vai além, que está lá do outro lado da morte, se é só para isso, então é uma infelicidade. A nossa fé é uma infelicidade. Nós somos os piores dos humanos. Nós somos os piores que existem. A nossa fé, se ela só tem valor para aqui e agora e não diz respeito à ressurreição futura de nós e de Cristo, isso daí, do que aconteceu com Cristo, isso daí nos faz seres reprováveis, seres infelizes. Então a bola de neve que você cria quando você tira a ressurreição de Jesus da fórmula ali do Evangelho é muito grande. Se vocês olharem também Romanos 10, 9, vocês veem de novo a menção da ressurreição de Jesus como um componente do Evangelho. Olha aí Romanos 10, 9. Você não consegue falar de Evangelho sem falar de ressurreição. E Paulo coloca isso de modo paralelo. Olha só. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então Paulo coloca lado a lado, ele fala, olha, você confessa Jesus como Senhor e Salvador, e nessa sua confissão está embutida a sua crença que Ele ressuscitou dentre os mortos. Se você crê que Jesus foi apenas um líder moral, um líder político ou coisa que o valha, isso daí não é o suficiente para te salvar. Para você ser salvo, você tem que crer nessa mensagem completa, que envolve a morte de Jesus em nosso benefício e a sua ressurreição. Então é o cerne do Evangelho. De fato, a relevância teológica disso é imensurável. Você não pode tirar isso da mensagem evangélica. É por isso que a teologia liberal, aquela que fala que os milagres não acontecem, que a ressurreição, portanto, não aconteceu, é uma teologia que esvazia o Evangelho. Que não é uma teologia cristã nos seus termos mais profundos e completos. Então olha só, a ressurreição de Cristo está no cerne do Evangelho, sendo, e aí eu listei alguns pontos. Em primeiro lugar, muito rápido. Em primeiro lugar, o atestado da messianidade de Jesus. O fato de Jesus ter ressuscitado, depois de tudo que ele pregou, depois de tudo que ele anunciou, depois de tudo que ele falou a respeito de si, da vida eterna, mostra que ele de fato era o escolhido de Deus, que ele de fato era o Messias prometido. E em Atos 17, Paulo enfatiza isso. Olha lá o que diz Atos 17, versículo 30. Olha só, Paulo está em Atenas, o centro intelectual do mundo grego da época,
e veja o que ele diz nos versículos 30 a 34. A ênfase é nos versículos 30 e 31 que eu quero dar para vocês, essa ênfase que eu quero dar. Mas os versículos 32 a 34, vocês vão perceber as reações das pessoas à ressurreição. E são reações que existem ainda hoje. Isso daqui foi escrito séculos atrás, mas ainda hoje, se você falar para alguém, olha, eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Olha só então o versículo 30, Atos 17 e 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Há um juiz que vai julgar a todos, e vocês devem se arrepender, porque esse juiz vai julgar a todos. E esse homem, esse único homem, ele foi designado, apontado e confirmado por Deus como esse que vai executar esse papel, por meio de quê? Por meio da ressurreição. Ou seja, ele é de fato o escolhido de Deus. Então ouçam o que ele tem a dizer, ouçam o que ele fez e se arrependam. Então Paulo falou sobre a ressurreição. E olha o que acontece no 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Tem alguma versão diferente aí? Zombaram. Né? Uns escarneceram, zombaram. E outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, depois a gente vê um pouco mais sobre isso. Outro dia a gente bate um papo sobre isso. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Quais são as reações que as pessoas tiveram com Paulo e tem até hoje quando a gente fala sobre a ressurreição de Jesus? Quais são as reações? Primeira reação que eles tiveram aí foi a zombaria. As pessoas zombam hoje quando a gente fala, eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje. O que as pessoas fazem? Algumas fazem. As ideias. Isso aí é uma coisa tão século I, isso daí. Isso aí, nada a ver, esse cara viaja. Isso daí é coisa de gente, como é que eles falam? Gente crédula, não é crédula, é gente ingênua, isso. Gente ingênua. Crê que os mortos ressuscitam, isso é coisa de gente que não estuda. Fala, Sofia. Eles não falam diretamente isso, que eles acharam isso, mas o tom de voz mostra isso. como se você fosse burro ou criança. É isso aí. Fala, é isso aí, é verdade, né? É exatamente assim. O tom de voz fala mais do que o conteúdo. É um tom de desprezo de rebaixar você, como se você não tivesse muito inteligente. Você não é alguém iluminado, com o tanto de conhecimento que hoje em dia se tem. Você ainda crê numa historinha, uma fábula. Então, a pessoa que fala isso é a pessoa que acredita que tem ascensão em Áries, em Júpiter, né? Mas a pessoa que fala assim, o que você acredita no mesmo nível de Papai Noel. É isso daí. Acreditar que Jesus ressuscitou é o mesmo nível que acreditar em Papai Noel. Mesma coisa. Então, olhem que interessante. Nós estamos falando aqui de um relato do mundo pagão, onde as pessoas criam em Zeus, em Afrodite, todas essas histórias aí. E a zombaria existia. Hoje, o mundo é mais intelectualizado, segundo alguns dizem aí. Mas a reação é a mesma, porque a incredulidade é a mesma. E qual é uma das maneiras de você expressar a incredulidade? Você zomba. Então, a zombaria que os crentes experimentam, especialmente pensando na ressurreição de Jesus, não deve nos surpreender. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Porque nós cremos no mundo onde Deus interage, onde Deus age, onde Deus intervém. Nós cremos em milagres. Milagres são possíveis no mundo onde Deus existe, onde Deus é o Criador, onde Deus atua. E um desses milagres foi a ressurreição de Jesus. Mas os sábios aí dos nossos dias vão zombar de nós. Qual outra reação que as pessoas têm? Então, a primeira eles zombaram. E a outra? Tem pelo menos 3 aí. Qual que é a segunda reação que tem aí? Eles meio que tudo bem, depois a gente vê se tem alguma coisa. É um tipo de desprezo. Talvez não uma zombaria, mas um tipo de desprezo. Assim, olha, eu estou meio ocupado agora não dá para a gente conversar, eu preciso pagar uns boletos, depois a gente conversa a respeito disso, tá bom? Existe isso hoje também.
As pessoas tratam da mensagem do Evangelho como algo que não é urgente. Outro dia a gente vê isso aí. Mas nós, como crentes, sabemos da urgência. Nós sabemos da velocidade com que as pessoas têm que ouvir e se curvar ao Evangelho. Mas para o mundo isso não é urgente. Então, depois a gente ouve a respeito disso aí. Essa coisa de ressurreição, outro dia a gente bate um papo a respeito disso. E qual que é a última reação que existe, que é possível? Crer. Foi o que aconteceu com todos aqui, eu espero. Quando eu falo de ressurreição, eu espero que não nasça no coração de vocês uma incredulidade, mesmo que velada, do tipo, poxa, eu estou aqui na igreja, mas esses negócios de ressurreição, acho uma viagem e tal. Eu espero que não aconteça isso aqui. Eu espero que todos, quando ouviram em algum momento da vida a mensagem do Evangelho, que tem no cerne a ressurreição, eu espero que vocês tenham crido. Realmente, a tumba estava vazia. O túmulo estava vazio. Ele não estava mais lá. Ele ressuscitou. E ele está vivo hoje. Ele está vivo. Ele não está vivo apenas como um espírito, um exemplo moral, uma coisa abstrata. Não. Ele está vivo. Jesus está vivo em carne e osso no céu. Ele está lá. E essa é a nossa crença. E é o que pode acontecer. Quando nós pregamos o Evangelho, pessoas podem crer nisso. E é por isso que nós pregamos. Mesmo uma mensagem tão surpreendente, né, que a gente fala, nossa, isso contraria a lógica. Deus faz com que as pessoas creiam nisso. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que é colocada no coração por meio da ação de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Então, esse texto nos mostra ali, especialmente nos versículos 30 e 31, o atestado de messianidade de Jesus. Deus ressuscitou a Cristo, esse homem que falou tudo o que ia acontecer, falou do seu papel, da sua obra, de quem ele era. Deus o ressuscitou, comprovando, ele é o Salvador, ele é o Messias. E a reação das pessoas até hoje é muito semelhante às que Paulo experimentou lá em Atenas. Tudo certo nesse ponto? Sobre esse atestado da messianidade de Jesus, é interessante a gente notar que isso traz a Cristo também uma singularidade, que faz com que ele não seja como qualquer outro mestre que existiu por aí. As pessoas tentam colocar Jesus no mesmo cesto de roupa ali, de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, de Buda, desses grandes mestres morais, mas com Jesus é diferente. E eu vi essa imagem na internet muitos anos atrás, e apesar dela ser uma imagem bem lúdica, né, ela é muito verdadeira. Porque você tem todos esses grandes filósofos, pensadores, artistas aqui, que impactaram gerações, só que todos eles morreram e continuam mortos. Mas o nosso rei morreu, só que ele não continuou morto. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele foi o único que fez isso. Então eu gosto dessa imagem porque ela ilustra como que a sabedoria do mundo termina num túmulo. E como que a nossa sabedoria é viva. Todo conhecimento do mundo termina aqui. Mas a nossa fé é uma fé viva. É uma fé viva que a morte não pôde conter. O nosso rei está vivo. Ele ressuscitou. Diferente de Buda, Confúcio, Dalai Lama, Marx, Freud, John Lennon, todos esses morreram, e não apenas morreram, mas eles continuaram mortos. O nosso Senhor não. Então isso mostra a singularidade de Jesus. De fato ele é o Messias, e o fato dele ter ressuscitado comprova isso, mais uma evidência disso, ao longo de tudo que ele já fez em sua vida, né, antes de ser morto, mas a sua ressurreição mostra isso também. Então nós não podemos ter medo de confrontar as filosofias do mundo. As filosofias do mundo morrem junto com os filósofos. Todos esses homens pregaram grandes valores que com o tempo se tornaram ultrapassados, e muitas dessas filosofias morreram com eles mesmos no túmulo. Fracassaram ao longo de algum tempo ali depois da morte deles, mas acabou. O nosso modelo de vida, a nossa mensagem, ela está viva. A nossa mensagem é a mensagem de um rei, de um Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou e está vivo hoje. Diferente de pregar a respeito de filósofos mortos, nós falamos sobre um rei que está vivo.
Isso faz muita diferença no encorajamento que nós temos na pregação, no vigor que nós pregamos. Eu não estou falando de uma coisa que ficou só nos livros, que vai morrer numa biblioteca, empoeirado. Eu falo de alguém que está vivo hoje. E quando eu falo, essa pessoa está viva, em carne e osso, sustentando o universo como sempre esteve. Outro item aí da relevância teológica, né? É a certeza da justificação dos crentes. Se vocês olharem aí em Romanos 4, 25, vocês perceberão isso. O fato de Jesus ter ressuscitado foi a comprovação de que a nossa justificação está garantida. É a certeza, é a garantia da justificação dos crentes. Olha só o que Paulo diz em Romanos 4, 25. O qual, falando aqui do Senhor Jesus, né? Então, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Entregue aqui é um eufemismo para morto. Talvez algumas versões até já tragam aí, falando que ele foi morto por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação, ou para a nossa justificação. O que Paulo está falando aqui? Olha, de fato, Cristo pagou o preço pelo pecado quando ele morreu. E eu tenho certeza de que esse preço foi suficiente, de que Deus aceitou completamente esse pagamento, porque Deus ressuscitou a Cristo. Ou seja, não há nenhuma dívida em aberto. Toda a dívida foi quitada. O pagamento que Cristo fez lá integralmente na cruz foi suficiente para garantir a nossa salvação, a nossa justificação. Prova disso é que Jesus não precisou pagar mais nada e Deus o ressuscitou. E agora ele está vivo. Ele não está pagando a nossa salvação ainda. Ele não está nesse pagamento aí, dá 2000 anos. Não, já está pago. A morte dele pagou de uma vez por todas, como Hebreus fala. E ao ressuscitar, nós temos aí uma garantia, um atestado. Justificação, como eu já falei outras vezes para vocês, é a declaração que Deus faz de nós como pessoas sem culpa. Nós tínhamos um problema de culpa. O nosso pecado trazia culpa da nossa parte diante de Deus. E Deus, como justo juiz, precisa punir os pecadores. Então nós tínhamos uma culpa sobre nós. Quando Cristo morre em nosso lugar e leva essa nossa culpa e ressuscita depois, nós temos agora uma garantia, uma certeza de que a nossa culpa, se eu creio em Jesus como Salvador, essa culpa ela é completamente removida. Como Paulo fala em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E como eu tenho certeza disso? A tumba está vazia, o túmulo está vazio. Ou seja, Deus aceitou esse pagamento. E agora eu posso me aproximar de Deus com certeza de que Ele vai me receber, de que Ele se tornou meu Pai e agora eu não sou mais inimigo, mas sou amigo dEle. Então, a ressurreição de Jesus está no cerne do Evangelho. Por quê? Porque é a garantia, é a certeza da justificação dos crentes. Entenderam esse ponto? Entenderam esse versículo? Ok. Próximo item aí. A ressurreição de Cristo está no cerne do Evangelho, sendo o fundamento do novo nascimento e da viva esperança do crente. Olha o que diz 1 Pedro 1. Primeira Pedro 1, 3 e 4. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu, nos céus para vós outros. Notem aqui que Pedro conecta a ressurreição de Jesus com duas realidades que o crente desfruta. A primeira é a regeneração. Regeneração significa novo nascimento. Nós nascemos uma vez fisicamente. Vocês devem se lembrar daquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, lá em João. Aí Jesus fala: importa-vos nascer de novo. E Nicodemos fala: como que vai ser isso? Um homem grande entrar ali? Você fala: nossa, o cara dessa altura, barbado, falando uma coisa dessa. Mas como que é esse negócio de nascer de novo? Jesus fala: olha, não é nascer de novo de carne e osso.
é nascer do Espírito, é o nascimento espiritual. Você estava morto e agora você nasceu, você tem agora uma nova vida. É uma regeneração, é você ser gerado novamente, é você nascer de novo. E assim como Deus operou em Cristo a sua ressurreição, trazendo à vida alguém que estava morto, da mesma maneira, Deus, esse mesmo Deus, nos regenera poderosamente também. Ele nos dá vida também. Ele nos regenera, nos faz termos um novo nascimento. Nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida. Então a ressurreição é o fundamento desse novo nascimento. O que Jesus fez por nós, concluindo ali na sua ressurreição, com esse certificado que nós acabamos de ver, toda a obra de Jesus por nós, e nesse último momento a sua ressurreição, isso nos garantiu a base para nascermos de novo. Mas não apenas isso. Pedro conecta a ressurreição de Jesus com uma viva esperança, porque ele fala no versículo 3, que ele nos regenerou, ou seja, ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança. É curioso que Pedro coloque viva esperança com alguém que ressuscitou, porque se Jesus tivesse permanecido morto, a nossa esperança seria viva? Não, ela seria morta. Se Jesus permanecesse no túmulo, a nossa esperança seria esperança em um homem morto. Seria uma esperança sem dinamismo. Uma esperança num cadáver. Agora, Cristo ressuscitou. Deus ressuscitou a Cristo. E a nossa esperança, portanto, é uma esperança viva. E a nossa esperança é uma esperança viva, porque este Senhor que ressuscitou está agora no céu, e como Ele mesmo prometeu, Ele está preparando morada para nós. Ele está lá arrumando a morada, agora eu vou usar a minha imaginação, tá? Não é o que o texto diz, não é o que Jesus quis dizer, mas é o que eu estou imaginando, tá bom? E é uma imaginação bem lúdica, só para ilustrar o que eu estou falando, tá bom? Quando Jesus fala que vai preparar moradas, eu imagino Jesus como um grande gerente ali no céu, preparando tudo para a nossa chegada, preparando tudo, preparando as estruturas, a infraestrutura, a decoração, preparando ali os aposentos, as camas, deixando tudo em ordem, colocando cheirinho ali para que tudo esteja cheiroso, preparando ali, deixando as toalhas todas arrumadinhas ali, como um grande gerente de um hotel celestial, de uma cidade celestial. Ele está preparando tudo isso para que a gente chegue e esteja lá tudo em ordem. Ele garante, haverá quarto para todo mundo, e quarto arrumadinho, eu garanto isso. Eu estou vivo e eu estou garantindo isso. Essa é a viva esperança do crente. Não é esperança num cadáver. Não é uma esperança morta, de uma filosofia morta, presa em livros. É esperança numa pessoa. Pessoa essa que está viva. E essa esperança futura, Pedro fala no versículo 4, olha só. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É essa esperança que nós temos, essa é a esperança viva, garantida pelo nosso Rei, que está vivo. E é por meio desse novo nascimento, garantido pela obra dele, que nós entraremos, somos guardados e entraremos nessa nova realidade aí que nos aguarda. Então a ressurreição de Jesus está no cerne do Evangelho, sendo o fundamento do novo nascimento e da viva esperança do crente. É triste ver que os incrédulos têm uma esperança morta. O incrédulo tem esperança de que o parente falecido dele vai, de alguma maneira, trazer algum benefício para ele, vai encarnar ali, né? O incrédulo tem uma esperança de que alguma filosofia que ele estudou num livro vai dar sentido para a vida dele, vai fazer com que ele morra em paz. Aqueles filósofos que nós vimos na imagem ali atrás. O crente não. Nós temos fé numa pessoa que está viva. É uma viva esperança. Diga, Brenner. Nessa questão de esperança do incrédulo, na fé que ele deposita nas coisas, que é praticamente em tudo que ele vê, que ele acha bonito aos olhos. Posso dar 2 exemplos? Rapidinho, diga aí. Do meu irmão e do meu primo. Que eles criam as filosofias na própria cabeça deles. Os ídolos deles são a academia, o corpo deles. Vez que eu estava com meu primo conversando, ele estava querendo comprar um carro. Aí ele fez toda uma planilha, todos os planos dele, para ver, não, se eu juntar isso e aquilo, até setembro eu fico com tal quantia, eu posso dar entrada no carro. Mas se eu cometer alguma coisa, eu não vou dar entrada. Aí eu fiquei imaginando, e se
A vida dele ia acabar. O que aconteceu? O que ele ia fazer? Ia perder o rumo, né? Exatamente, os incrédulos põem a sua esperança em ídolos. Ídolos são vivos? Tá? No Antigo Testamento é muito comum a expressão apresentar o Deus de Israel como um Deus vivo. Por que os autores falam do Deus vivo? Qual que é o contraste entre um Deus vivo? Qual é o outro lado? São os ídolos. Os ídolos são vivos? Eles não têm vida. Deus tem vida? Ele é a própria vida. E a nossa esperança, portanto, é uma esperança viva, não baseada nessas coisas que não têm vida. Tá? Entender esse ponto? Ok? Então, mais um motivo aí pelo qual você não pode tirar a ressurreição da pregação do Evangelho. Não dá. E, em último lugar aí, último ponto da relevância teológica, é que a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição dos cristãos. Nós vamos ressuscitar um dia. Nós vamos ressuscitar para a vida. Na verdade, todos vão ressuscitar. Todos. Crentes e incrédulos. A diferença é que os crentes vão ressuscitar para a vida eterna. Uma vida para sempre ao lado de Deus. Desfrutando de paz, de um mundo sem pecado, desfrutando de uma nova criação, tudo isso. Os incrédulos também vão ressuscitar. E eles vão ressuscitar com um corpo glorificado também. Um corpo que não morre. Só que eles não vão ressuscitar para a vida eterna. Eles vão ressuscitar para a morte eterna. Então você vai ter um corpo novinho, que não estraga, para ficar queimando pela eternidade. Essa é a morte eterna. Agora nós, crentes, não. Nós ressuscitaremos a exemplo de Cristo. Cristo foi o primeiro e nós seguiremos exatamente na esteira dele. Olha lá o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo que eu falei que é central nessa temática. 1 Coríntios 15, de 20 a 23, olha só. Apesar dos coríntios estarem ensinando aquelas groselhas a respeito da ressurreição, aquelas besteiras a respeito de não haver ressurreição, Paulo fala, mas de fato, diferente do que vocês têm pregado por aí, do que alguns têm pregado por aí, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vocês devem lembrar do conceito de primícias, já expliquei isso outras vezes. Numa colheita, na época da colheita, a primícia era as primeiras coisas, os primeiros frutos que você colhia. Ao longo de toda aquela estação de colheita, se você colhesse algo bom no começo, você tinha certeza de que o que você colheria depois também seria bom. Se você colhesse pouco, você saberia que você colheria pouco. Se você colhesse muito, você saberia que você colheria muito. Qualidade, a quantidade, tudo isso. Essa é a primícia. E aqui Paulo pega essa ilustração para falar que os crentes, em relação a Cristo, Cristo é a primícia, é a primeira colheita, é a amostra dos que dormem, dos que morrem. Aqui dormir é um eufemismo para morte. 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, ele o primeiro. Ele é o modelo. O que vem depois dele é exemplo dele. É igual a ele. Ele as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E aí depois ele continua narrando aí as implicações da morte de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo. Mas ele fala, olha, todos os crentes vão ressuscitar. Todos. Cristo foi o primeiro. E ele é a garantia do que vai acontecer com todos nós. E isso é um encorajamento, é um consolo sem tamanho para o mundo em que a gente vive. Porque no mundo que a gente vive, as pessoas morrem. Nós morremos. Nossos pais vão morrer. Nossos avós morrem. Nossos amigos morrem. Nossos irmãos morrem. As pessoas morrem. É isso que o pecado faz. O pecado trouxe a morte. Mas o fato de Cristo ter morrido e ressuscitado nos lembra que a morte não é o fim da história. E para o crente é algo especial. A ressurreição de Cristo é a garantia de que todos aqueles que forem crentes vão ressuscitar também, com o corpo glorificado para a vida, assim como Cristo também ressuscitou com o corpo glorificado para a vida. Então, quando eu tinha, acho que 8, 10 anos, minha avó faleceu. Eu morava com a minha avó, era muito próximo da minha avó faleceu. Eu lembro, eu era pequeno, não era crente ainda, mas eu lembro dessa verdade. E
essa verdade, olha, um dia eu vou vê-la. Ela sendo crente, eu vou vê-la. Eu acho que ela era crente. Eu era muito pequeno, mas me parece que ela era crente. Do que eu já li, dos diários que ela deixou, que ela escreveu na fase final da doença dela, ela me parecia alguém crente. Eu vou vê-la. Ela vai estar lá glorificada sem doença. Ela morreu de câncer. Ela vai estar sem câncer. Ela vai estar com o corpo glorificado. Por quê? Porque o meu Senhor é a primícia dela. Ele é o primeiro fruto. E ela vai seguir essa colheita. Essa grande colheita dos crentes começou com Cristo, e agora um dia a minha avó vai desfrutar disso também, eu vou vê-la. Pessoas que nós conhecemos do nosso convívio, que ao longo da nossa vida vão falecer também, nossos irmãos, nossos amigos, vão morrer. E o que eu faço? Eu vou entrar em desespero? Não, porque eu sei que os crentes vão ressuscitar, eu sei disso. Eu não vou entrar em desespero pela minha vida, se um dia eu me colocar diante da morte, ou a morte se colocar diante de mim. Eu não vou entrar em desespero. Por quê? Porque eu sei que eu sou um fruto que já está na esteira daquela primícia que começou 2000 anos atrás, quando Cristo foi esse primeiro fruto colhido. Então eu encaro a morte de um jeito diferente. Eu encaro a ameaça da morte de um jeito diferente, com coragem, com ânimo, sabendo que a morte não é o fim da história. Sabendo que a morte do crente, um dia vai ser revertida pela ressurreição, como aconteceu com Cristo. Então tudo isso muda o modo como a gente encara a vida e como a gente encara a morte e a ressurreição também. Então isso tudo aí mostra a relevância teológica da ressurreição. Se você não crê na ressurreição de Jesus, você não é crente. Não adianta, não dá. Se você falar, esse papo não é para mim, ok, então o evangelho não é para você. Não adianta. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que um dia chegaram lá, a pedra estava rolada e a tumba estava vazia. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que Jesus apareceu depois para os discípulos, para os apóstolos, e falou, olha, eu estou vivo, eu não sou um fantasma. Toca aqui nas minhas feridas, toca no meu corpo, eu estou com fome, tem alguma coisa para eu comer. Você tem que crer nisso. Se você não crer nisso, você está jogando todas as implicações da ressurreição de Jesus fora. E, portanto, você não é um crente. Agora, se você abraça a ressurreição de Jesus, por consequência, você abraça tudo isso daqui. E aí, olhando para essas implicações aqui, qual delas vocês mais gostam? Qual você mais gosta? E aí? Tem ali 4. Então é o atestado da messianidade, ou seja, Jesus é realmente o escolhido de Deus. É a certeza da justificação, ou seja, eu sou perdoado por Deus, eu sou amigo de Deus agora. É o fundamento do novo nascimento, me dá uma viva esperança e a garantia de que os cristãos vão ressuscitar. E aí, qual você mais gosta? Helena gosta da 4, 4 é a sua preferida, Maurício e Sofia gostam da 2. É o atestado, é a certeza da justificação, ou seja, vocês podem comparecer agora diante de Deus. É isso que vocês gostam. Naka, 3, gosta da 3, essa viva esperança. Aqui desse lado, Brenner 3, Nicolas 2, o Henrique 1. Mostra que Jesus é realmente escolhido de Deus. Henrique 3 ali, 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui, A gente gosta de tudo, né? É um pacotão, é claro, né? Todo mundo gosta de todo mundo tem que gostar de tudo. Mas eu não sei se eu me arrisco a escolher algum. Eu acho que é tipo bolo de cenoura ou brigadeirão para mim. Eu gosto dos dois, então eu gosto do pacote todo, né? Mas eu acho muito interessante o item 3 ali, quando fala dessa viva esperança. Nós temos esperança numa pessoa que está viva e que está trabalhando, nos preparando um lar celeste lá. E ele garante que a gente vai chegar até lá. Ele garante isso. Então é algo muito revigorante para nós. O nosso mundo é um mundo de morte, mas a nossa esperança é uma esperança viva. Diga, Eric. Eu gosto da 4 porque a morte, que antes era nossa inimiga, agora virou nossa inimiga. Alguém já disse, acho que foi o John MacArthur, não sei, eu já vi na internet, essas frases de Facebook a gente nunca sabe quem é que disse, né? Coloca lá, Clarice Lispector, aí você nunca sabe quem é, né? Mas acho que foi o MacArthur que falou que tudo que a morte pode fazer é entregar o crente a Jesus, só isso. Então não é algo que nos atormenta mais, é algo que, pelo contrário, nos lembra de que existe algo além da morte. E a morte já foi vencida, né? E um dia ela vai ser vencida por nós pessoalmente. Tanto que em 1 Coríntios 15, Paulo fala, onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está? Onde está a sua vitória? Acabou, você perdeu, já era. Perdeu, rodou, foi embora.
Pode ir embora. Você não tem mais poder nenhum aqui, porque o nosso Senhor ressuscitou. Quem mais tinha levantado a mão aqui? Henrique. A terceira é bem interessante mesmo, por causa que toda vez que a gente pensa, acho que até os incrédulos em si, eu acho que eles fazem uma grande mistureba, né? Tipo, eles creem na ciência, mas todo mundo crê numa noção de céu. Uhum. E ela sempre vem pós a morte, né? Uhum. Então, você fala com um incrédulo que tem uma pessoa que está viva, que ela tem céu viva, é uma coisa que... É uma coisa que para eles é absurdo. Nesse mix todos que eles fazem, é algo que para eles é realmente uma coisa de outro mundo, né? Agora, para nós é uma garantia, né? É por causa disso que eu fui regenerado. E é por causa disso que eu sei que Ele está preparando o céu para mim. Essa herança incorruptível, né? O que mais? Quem quer falar mais algum detalhe aí? Por que algo chamou a atenção de vocês ali? A gente vai parar nesse slide aqui, então se você quiser falar, agora é a hora. Diga, Potter. A parte de... eu não entendi. Acho que tem relação com isso, sim. Tem relação com isso, porque o ministério de Jesus hoje, diante de Deus, como intercessor por nós, é baseado no que Ele fez. É baseado na obra dele. Então ele garante, fala, olha, apesar de todas as acusações que são feitas contra o Potter, eu estou garantindo que ele está com todas as dívidas pagas. E a prova disso é que eu estou vivo aqui, em carne e osso. Ou seja, Deus Pai aceitou o que eu fiz. Então acho que tem relação com isso sim. Acho que entra ali sim. Vocês entenderam a dúvida do Potter sobre a intercessão de Jesus? Jesus intercede por nós até hoje. Essa intercessão de Jesus por nós mostra que o sacrifício foi completo e definitivo. E agora, todas as vezes que nós somos acusados, Satanás nos acusa. Toda vez que nós somos acusados, até pela nossa própria consciência, Jesus se interpõe como advogado, como intercessor e fala, não, está tudo pago, não tem mais nada. Não ouse acusá-lo de nada, porque eu paguei tudo e eu garanti esse pagamento, Deus garantiu a eficácia desse pagamento quando eu ressuscitei e estou aqui, vivo, como prova disso. Então, acho que entra assim. Entenderam? Agora? E aí, última consideração. Maurição. Bem, entendo. Eu acho que a ressurreição é como se fosse para nós o selo certificador da nossa fé. Um carimbo lá. Vocês podem crer nisso, porque sem esse selo, a fé de vocês não vai nada. Imagine só. Você... está 2000 anos à frente do que aconteceu lá em Jerusalém, lá na Palestina. E você não sabe se o que Jesus pregou era verdade ou não. Ninguém sabe. Ele falava que ele era Deus, mas ele morreu e ninguém nunca mais ouviu falar nada dele. Se decompôs lá. Alguém ia falar, ele ressuscitou espiritualmente, alguém ia falar alguma coisa assim. Agora, seja honesto, você ia botar fé nisso? Ele falava que ele era Deus, mas ele morreu e ficou morto. Tanto que virou pó. Você ia acreditar nisso? Os incrédulos acreditam em coisas assim? Acreditam. Incrédulo acredita em coisas assim porque é o incrédulo, é cego. Ele vai acreditar em qualquer coisa. Agora, diante da certeza que nós temos, a fé do incrédulo se torna uma coisa absurda. Porque nós não cremos em algo que nós não temos evidências. Eu tenho evidência de que Jesus é o Messias. Eu tenho evidência de que eu sou justificado. Eu tenho evidência de que eu tenho uma viva esperança, de que Cristo está preparando um lar celeste para mim. E eu tenho evidência de que um dia eu vou ressuscitar. Por quê? Porque Deus colocou um selo, como você usou essa expressão, Deus colocou um selo na minha fé. Olha, isso aqui é confiável. A tumba está vazia e ninguém nunca conseguiu provar o contrário. E por vários testemunhos históricos disso aí, né? Então a ressurreição faz da nossa fé uma fé robusta. Ao contrário do que as pessoas dizem, como a Sofia bem ilustrou pelo tom de escárnio delas, a fé cristã não é uma fé ingênua, não é uma fé de criança, é o contrário. Você tem que ter muito mais fé para crer que isso daqui não é verdade do que crer que isso aqui é verdade. Porque você tem evidências e mais evidências atestando a veracidade, a profundidade, a realidade da nossa fé. Então, tira a ressurreição e o cristianismo desaba.
deixe a ressurreição, aceite a ressurreição, e então você desfruta de tudo isso daqui. Então essa é a relevância teológica aí da ressurreição. Tem mais um aqui, ó. Esqueci. A conclusão aqui, olha só. Bônus. Bônus round, olha só. Olha aí, é que a gente já leu na semana passada esse texto, então não é novo para nós. A gente falou um pouquinho disso na semana passada. Que a ressurreição é um impulso à santificação também. Olha só o que diz lá Colossenses 3. Esqueci desse último item ali. Colossenses 3. É que a gente já falou dele na semana passada, então não vou enfatizar muito. Mas o fato de Cristo estar vivo hoje no céu faz com que os meus interesses aqui sejam focados lá, nas coisas celestes, não nas coisas terrenas. A gente já falou disso na semana passada. Olha lá, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, Paulo fala aqui de uma vida que nós vamos desfrutar no futuro, e que Cristo já garantiu para nós, está garantida para nós em Cristo, está segura para nós ali em Cristo. Mas ele fala, olha, enquanto vocês estiverem aqui, lembrem-se que vocês morreram e ressuscitaram, assim como Cristo morreu e ressuscitou. Então agora vocês vão pensar nas coisas do alto, onde o rei de vocês, onde o dono de vocês está morando, onde ele está assentado. Vocês não vão perder tempo com as coisas daqui. Vocês não vão fazer das coisas daqui o centro da vida de vocês. Vocês não vão fazer das coisas daqui o alvo da vida de vocês, o alvo dos seus pensamentos, dos seus esforços, de tudo isso, o centro da vida de vocês. Não, vocês pensem nas coisas do alto, não no pecado, nas banalidades, nas futilidades daqui. Então, de fato, a ressurreição é também um impulso à santificação dos salvos. Então você tem aí um item a mais que mostra essa relevância teológica da ressurreição. E agora sim, acabou. Essa é a lista aí que eu tinha para passar. Na semana que vem, nós falaremos um pouco então dos relatos históricos. É claro que nós não teremos tempo de ler todos os relatos aqui. Então eu quero pedir que ao longo da semana vocês leiam esses relatos. Quem quiser tirar foto aí agora pode tirar. Tira a foto aí dos textos. Você também não precisa tirar foto, você pode ver na sua Bíblia. Está lá, é só você ver o final dos evangelhos. Mas tem ali, além dos evangelhos, você tem Atos e você tem 1 Coríntios também, que mostram relatos históricos, confiáveis, fidedignos da ressurreição de Jesus. Os céticos vão atacar a ressurreição de Jesus. A gente vai ver isso na sequência desse segundo tópico aqui. Então leiam aí durante a semana, façam um devocional em cima desses textos, ou leiam mesmo, é rápido, você vai ler em 10 minutos esses textos aí. E na semana que vem a gente faz um apanhado geral a respeito disso, tá bom? Tenho aqui uma tabela resumo ou algo para mostrar aqui para vocês, mas vai ser algo muito rápido, porque a gente não vai ter tempo de passar em detalhes. Tá vendo aí alguns elementos da ressurreição de Jesus, algumas considerações em cima disso. Beleza? Vamos orar então? Vamos agradecer aí pela relevância da ressurreição e agradecer porque Deus abriu o nosso coração para que nós crescêssemos nisso, né? Se você não crê nisso ainda, você tem que orar para que Deus abra o seu coração e você creia na ressurreição. Só assim você vai desfrutar de tudo aquilo que a gente viu. Então vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos pela ressurreição de Cristo e todas as implicações que ela traz. Nós agradecemos, Pai, porque isso nos motiva a vivermos aqui de um modo totalmente diferente. Obrigado porque nesse mundo de morte nós temos a certeza de uma esperança viva. Obrigado porque nesse mundo de despedidas, onde nossos queridos falecem, nós temos a garantia de que um dia encontraremos essas pessoas ressurretas e nós mesmos ressurretos. Obrigado, Pai, porque a ressurreição não é apenas uma ideia abstrata, mas algo concreto, algo palpável, que Jesus viveu, que os discípulos viram, várias pessoas viram, e que nos dá a certeza de que um dia isso acontecerá conosco também. Ajuda-nos a crer nisso de modo cada vez mais cristalino, cada vez mais confiante. Tira de nós qualquer ceticismo, qualquer dúvida, qualquer incredulidade a respeito disso. E dá-nos, Pai, cada vez mais gratidão
pelo testemunho que o Senhor deu a todos nós por meio da ressurreição de Jesus, a certeza da nossa justificação. E é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.